alegria de a gente estar aqui mais uma vez, né? E para nós é uma satisfação muito grande estar na casa, né, que sempre nos acolheu, e estar com a participação de vocês aqui. Nós sempre lembramos de Natal, né, Jesus e tal, mas o que é Natal? A palavra Natal. Natal vem de natalício, de aniversário, de nascimento. E então, no Natal, amanhã, né, nós estamos aí comemorando o Natal, que a gente fala que é o Natal de Jesus, não é verdade? Nós estamos comemorando o Natal de Jesus. Mas a gente vai refletir um pouquinho sobre a questão do nascimento, da vinda de Jesus. Mas lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala para nós que a divindade, né, os espíritos divinos, se reuniram 2 vezes com Jesus em 2 situações. Uma foi na época da formação do planeta Terra. E a outra foi quando decidiram a vinda de Jesus para dar o seu testemunho para nós. Mas eu queria que a gente refletisse. É muito difícil a gente imaginar. Mas como que poderia ser uma reunião dos espíritos divinos iguais ou superiores a Jesus? Será que a gente consegue, pelo menos, imaginar como seria uma reunião? Será que eles estariam sentados em cadeiras numa sala? Você percebe que a gente não consegue imaginar essa situação? Essa reunião, eu imagino que tenha sido uma reunião, simbolicamente falando, com sintonias de pensamento, de projetos, de desejos, de realizações, com todo o poder que os espíritos divinos, os espíritos puros têm. Vamos fazer essa transformação naquele sisteminha que tem ali, que o pessoal vai chamar de sistema solar, né? Vamos criar um planeta. Esse desejo de criar uma casa para alguns bilhões de espíritos poderem traçar a sua jornada. E depois de alguns bilhões de anos, 4 bilhões de anos que a Terra foi formada, né, e veio a sua formação, bem recentemente iniciou-se a humanidade. E chegou um momento que os espíritos divinos, sabedores dos projetos, dos desafios que toda a nossa humanidade tem, que o Zé Roberto mencionou a respeito da civilização de Deus, do livro Ceifa de Luz, nós começamos lá na Idade da Pedra, desenhando uma civilização, matando para sobreviver, porque a gente tinha que caçar, tinha que tomar o espaço do outro, ou seja, era a vida. E depois de alguns milhares de anos, essa equipe divina se reuniu novamente e este Criador, sustentador do planeta Terra, foi resolvida o retorno dele. Só que a gente continua imaginando, vamos continuar o nosso passeio, a nossa viagem. Será que eles fizeram a reunião e falaram assim, bom, então amanhã você está reencarnado, né? Vamos fazer uma ata. Será que foi assim? Muito longe disso. Com todo o amor, com toda a bondade, com todo o desejo de servir, Jesus começou a irradiar na direção da terra o seu amor. E os
profetas que já estavam sintonizados com as suas energias começaram a registrar predições alertando sobre a vinda de um Salvador. Conseguimos imaginar isso? Os profetas mencionando isso, e os profetas tinham credibilidade na época, naquela região, porque os profetas mencionaram dificuldades que o povo ia passar, mencionaram os períodos de escravidão, os períodos de exílio. Então eles confiaram, olha, esses caras estão falando coisa muito certa. Então vocês falaram que a gente ia passar por um momento de escravidão e nós tivemos mesmo. Então ele está falando que vem um Salvador e não vem mesmo. Então o povo, né? A gente poderia falar nós, então o povo esperava esse Salvador. Mas os fariseus, os judeus da época, imaginaram que viria um rei, um ditador, para fazer pela transformação, libertar o povo do domínio romano. E tinham essa expectativa. Porém, a gente ainda fazendo essa viagem, lá para aquele projeto, né, onde todos tinham aquele pensamento que viria o Salvador, de repente, César Augusto, que era o imperador romano, disse o seguinte: olha, quero saber quantos habitantes tem no meu reino, no meu reinado, especialmente lá na região de Israel. Aí, porque dominava aquilo lá, Roma dominava os helenos, os judeus, e ele queria saber quantos eram. Hoje nós temos o censo do IBGE, né, que faz os levantamentos, vai com a pranchetinha, faz um punhado de perguntas. Mas lá naquela época, os patrícios, né, os patriarcas com as suas famílias, tinham que ir para a região, para a cidade, para a localidade onde era a base da família. E aí é que José e Maria vão fazer um trajeto lá para Belém, e Maria grávida. Vamos continuar imaginando esse caminho? Chegando lá em Belém, vamos imaginar a multidão de judeus, de pessoal que morava naquelas regiões espalhadas, que tinham a origem da sua família em Belém, porque as famílias vão crescendo, vai cada um para um lado. Então, aquele povão que tinha as suas origens em Belém voltou para Belém. Maria passando mal, não tinha hospedagem mais, a cidade estava lotada, abarrotada de gente. E o único cantinho que eles acharam foi, vamos dizer assim, uma estrebaria, né? A gente fala de estrebaria porque hoje a gente não consegue imaginar como é que era a situação na época, mas não tinha curral, não tinha lugar para os animais ficarem certinho. Os animais, quando alguém tinha uma propriedade, às vezes os animais ficavam, eles cavavam nas paredes dos barrancos para fazer, às vezes, uma cobertura para os animais. Aí, os animais ficavam ali abrigados das intempéries que eventualmente tinham. Então, o único lugar que eles acharam foi esse ponto. Aí vamos continuar imaginando. O Salvador, que estavam esperando um ditador,
vai nascer, ser envolto com todo o amor que Maria já providenciou, os panos, aqueles negócios que as mães são sempre prevenidas, né? E o único lugar que tinha para acomodar aquele bebezinho era num coxo. A gente fala manjedoura hoje, né? Parece que é um nome sofisticado, né? Mas manjedoura, manjar, vem de comer. Então o coxo era o que eu chamava de manjedoura, aquele local dos animais comerem lá. Então Jesus foi colocado num coxo. O Criador do planeta, o responsável pela humanidade, que veio salvar a humanidade, foi colocado num coxo. Isso é desmerecimento? Não, ele veio trazer testemunhos, exemplos para todos nós. Lucas descreve para nós como é que foi anunciada a chegada do Cristo. Então, naquela situação toda de Belém que eu já citei para vocês, de repente, alguns pastores que vigiavam as suas ovelhas, porque lá eles faziam revezamento, porque não tinha cercadinho, não tinha cerca para as ovelhas. Nas diversas épocas do ano, os pastores caminhavam com as ovelhas e as ovelhas iam comendo as plantações que tinham naquelas regiões. Chegaram à noite, eles tinham que ficar ali em plantões, realizando os plantões, para vigiar as ovelhas para elas não se desgarrarem. Imaginem essa situação dos pastores lá tomando conta das suas ovelhas. De repente, aparece um anjo. Eles estavam em 3, aparece um anjo e aquela luz brilhando para eles lá, eles ficaram assustados, assim, e agora? O que a gente faz? Porém, o povo tinha esse conhecimento a partir dos profetas do que está vindo no Salvador. Aí o anjo disse: chegou até nós, para vocês, o seu Salvador. Estou falando com as minhas palavras. E bom, a gente fica até emocionado com essa situação, porque eles apavorados, será que eles estão falando a verdade? Será que é isso? Lucas descreve para nós que uma multidão, na verdade o termo que está lá no Novo Testamento é uma milícia de anjos, um grupo muito grande de anjos, cantando, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. 3 citações para nós podermos refletir. E aí, eles ficaram meio assustados, aquela maravilha, aquela musicalidade, aquele aroma. E aí a gente percebe essa beleza toda, a gente começa a sentir essa beleza toda quando a gente lembra, por exemplo, às vezes de relatos das reuniões de Chico Xavier, ou então reuniões mediúnicas na casa, que determinados espíritos manifestam, e vários do grupo percebem um perfume maravilhoso. Ninguém está usando perfume, nada bem aquele perfume de rosas, os mais diversos tipos, mais diversos aromas em determinadas situações. Caso alguém já tenha presenciado isso, vai relacionar como é que a gente poderia imaginar o aroma, a luz, a proteção, a pureza, a sublimidade daquela situação dos anjos manifestando ali. E disseram para eles:
bem próximo, nasceu o Salvador. Vão lá e confirmem. E aí eles começaram a preparar para isso. Mas a gente está aqui a começar a refletir a respeito da sintonia. Será por que os anjos manifestaram para aqueles três e não manifestaram em praça pública, lá tendo em vista que a Belém estava lotada? Consegue imaginar isso? Por que será? Exatamente, eles estavam ligados, sintonizados, eles estavam... Vamos imaginar a pureza, gente, de uma situação, os pastores vigiando as ovelhas, olhando para o céu, vendo o firmamento. Olha que paz! E lá na cidade estava aquele burburinho, aquele empurra, ninguém estava sintonizado com nada. Percebe isso? Que maravilha! E aí eles foram lá e confirmaram, mas a gente vai continuar com a nossa percepção, trazendo agora já para o nosso dia a dia. A gente fala no Natal, aí o Natal é muito interessante, porque quando Jesus foi reencarnar para trazer o seu testemunho, Emmanuel descreve para nós que naquela época cessaram as guerras. O Império Romano, por naquele período, deixou de guerrear. Já era o prenúncio de uma paz chegando, porque já imaginaram se Cristo viesse no meio de uma batalha? Cristo espera da gente a sintonia. E era essa paz de sintonia que os pastores estavam presenciando naquele momento. E aí, trazendo para a nossa situação. O Natal, a gente percebe essa harmonia que existe. Porém, existe também o burburinho comercial, burburinho de viagens para lá, para cá, tal. Mas a gente percebe que, embora exista toda essa eventual agitação, a paz está presente com a gente, basta a gente serenar que nós vamos perceber essa paz. E aí, eu vou contar um caso para vocês, para a gente imaginar quanta paz poderia estar existindo no dia a dia nosso. Meu óculos perdeu um parafusinho, eu fui nesses locais aí que consertam o óculos, né? Aí a pessoa disse, eu vou levar para o técnico, daqui um minutinho já fica pronto, o senhor pode esperar em mim. Eu fiquei esperando lá. Mas tinham várias pessoas ali naquela entrada ali, aguardando também seu óculos e tal. E o telefone de uma pessoa chamou. E aí, não é que eu estava prestando atenção na conversa dos outros, não. A senhora estava conversando alto e todos ali perceberam. Já viram alguém falando no telefone que às vezes não se nem o telefone? Já viram essa situação, né? Então, a senhora estava conversando lá e a gente já vai imaginar qual que era a conversa. Ô, fulano, muito obrigado pelo convite. Eu vou sim. Tem que levar alguma coisa? Ah, tudo bem, não, mas pode contar comigo, que eu vou sim. Aí falou outra coisa lá, que nós também vamos imaginar o que ela poderia ter dito, a pessoa do outro lado. Porque a de cá falou o seguinte, não, sem problema, pode chamar ele sim. Eu não vou criar casa na sua festa, não. Para mim não vai ter problema, não. Percebem? Só de a gente perceber isso aí, percebem que já tinha lá alguns conflitos lá e que a gente não sabe qual que é o interesse da outra, se ela de reaproximar,
se era de convidar duas pessoas que tinham brigado, mas não estava, pelo menos para elas presenciar, porque continuou amiga das duas. Então, mas eu percebo o seguinte, percebem que o Natal é momento de reencontro? Alguém que mora, trabalha o ano inteiro fora, vem participar com os parentes, tal, é um reencontro. E para esse reencontro tem uma confraternização mais simples, mais sofisticada. Às vezes nós damos mais valor na sofisticação do que na simplicidade, mas o importante é o reencontro. Por quê? O nosso encontro aqui está sendo maravilhoso, é o reencontro. E aí nós vamos lembrar daqueles que nós nos reencontramos diariamente, ao longo do ano. Demos um alô para aquele que a gente encontrou, para aquelas amizades e tal. Então, chega na época do Natal, tem vários comportamentos, vamos dizer assim. Algumas pessoas preferem aquela paz isolada. Não, eu quero entrar em sintonia, eu quero fazer a oração, eu quero estar fazendo a leitura, não quero festa. Às vezes outros, não é que eu dou valor na festa, mas eu prefiro o reencontro. Mas não tem o certo e errado. O mais importante é que nós sejamos luz onde estivermos. Será que tem jeito? É um desafio, não é? Ser luz onde estivermos. E aí, nós vamos imaginar o seguinte: aqueles pastores simples, humildes que estavam lá, o plano espiritual olhando para eles, assim, eles estão sendo luz onde eles estão. E eles podem ir lá, dar um apoio, depois vão poder divulgar. Como divulgar? Olha, nós presenciamos o nascimento lá do Salvador, o anjo falou para nós. Então, eles estavam com aquela sintonia e foram luz naquela situação. E nós vamos continuar refletindo o quanto de luz nós podemos ser nas mais diversas situações. E cada um precisa avaliar isso, porque a gente vem à casa espírita, estuda, faz o tratamento, às vezes colabora com a casa espírita em várias frentes, mas quanto de luz que eu estou me transformando e quanto de luz que eu estou emitindo? Porque não adianta, por exemplo, a gente participar da casa espírita e não nos transformarmos, ou seja, não gerar luz própria. E não adianta também eu me transformar, gerar luz própria e não expandir essa luz. Percebem os desafios que nós temos? E aí, quando o Zé Roberto leu a questão da civilização de Deus, na civilização, na nossa comunidade, tem vários papéis. Tem o papel do trabalhador, tem o papel da mãe, do pai de família, tem o papel do governante, tem o papel do colaborador da caridade, tem o papel do palestrante, que às vezes faz seminários monumentais. Cada um tem um papel. E tem o papel, às vezes, da formiguinha, que está fazendo a sua casinha ali. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa feita, Chico Xavier foi fazer uma visita numa casa espírita. E aí, o dirigente, o coordenador lá, falou assim: e hoje nós temos aqui o maior médium do Brasil, e começou a fazer um punhado de flores para ele, de coisas lá, e eu Chico, nossa, meu Deus, para que isso, né? Eu vim aqui só para fazer uma visita, e o Chico, ele prezava por essa descrição aí.
ela é discreta aí. Chico, depois ela falou com o coordenador, assim, não faz isso mais não. Primeiro você falou um punhado de coisa que não é verdade. Eu não sou mais do que um verme. Emmanuel apareceu para ele, né? Ele falou assim, Chico, não desmerece o verme, não. O verme está lá trabalhando, sem reclamar, está fazendo o papel dele. Será que, aí fazendo essa percepção, será que nós estamos fazendo os nossos papéis? Porque o verme foi criado por Deus para fazer um papel. E qual seria o nosso papel? O nosso papel é nos aperfeiçoar no sentido de conhecimento, trabalhar o nosso íntimo e colaborar também com o crescimento do outro. Porque não adianta eu virar um espírito maravilhoso, divino, mesmo porque se eu não ajudar os que estão comigo, eu não vou me transformar no espírito divino. Enquanto cada um de nós não se aperceber que a gente só cresce com o outro crescendo, eventualmente a gente aprende uma coisinha a mais, mas a gente só vai fixar e evidenciar aquilo a partir do momento que eu também colaboro com o crescimento do outro. Então, o convite que a gente gostaria de fazer, nesse processo, relembrando aí as historinhas que eu mencionei e os desafios que nós temos pela frente. Primeiramente, eu perguntei a respeito por que aquele anjo apareceu para os pastores. Primeiramente, tem uma questão que eu acredito mediúnica, que para ele se manifestar, tinha que ter um processo, alguém doando energia mediúnica para eles manifestarem. Poderia ser os pastores ou um outro médium lá que seria o doador. Então, no próprio livro dos médiuns fala que as materializações, elas são os barulhos que às vezes acontecem nas residências. Essa energia não é o espírito que foi lá e bateu, essa energia foi tirada, manuseada de um médium doador. Que às vezes o médium nem sabe que é médium. Então, o anjo apareceu não foi por milagre. Foi um processo que a gente, na doutrina espírita, sabe como é que funciona e estuda como é que funciona. Então, o outro ponto, eles estavam sintonizados, conforme a companheira mencionou. Quanta coisa às vezes acontece à nossa volta e nós não estamos sintonizados. Vou dar um exemplo. Vocês já viram, passou muito tempo na televisão, uma reportagem, quando o Chico Xavier estava doente, internado, e tinha muita gente lá na praça fazendo orações lá para o Chico e tal. E aí aquela mobilização estava tão assim importante que um repórter fez uma programação de fazer uma reportagem, aqui está todo mundo aqui em oração e tal. Chico Xavier está lá naquela janela e filmaram o prédio. Quando ele foi ver a cena, tinha um facho de luz que apareceu na imagem. Um facho de luz passando e entrou na janela. Verificando a área da filmagem, estava naquele instante mais, foi verificar, o Chico teve a visita do Emmanuel e teve uma melhora. Aí eu pergunto, será quantos que perceberam essa manifestação desse jato de luz chegando? O repórter percebeu depois que estava checando a imagem. Não teve barulho,
chegando. Vamos imaginar quanta luz que está chegando aqui do plano espiritual, atendendo às nossas necessidades, atendendo aos espíritos necessitados que estão em tratamento nos diversos cômodos espirituais de tratamento, atendendo aqueles que nós temos pensamento, fazendo as nossas orações para eles serem auxiliados. Percebe a maravilha de auxílio que todos nós estamos recebendo, às vezes sem estar percebendo o que está acontecendo à nossa volta? Porque cada um de nós aqui, nós temos o suporte do nosso espírito protetor, temos aqui o suporte dos trabalhadores espirituais da casa, temos a presença, às vezes, daqueles que vieram assistir o estudo com a gente. Percebem quantos que estão aqui hoje? Aí nós estamos falando do facho de luz que poucos viram, o anjo que só os cuidadores lá viram, né? E aí a gente fala o seguinte, mas será? Algumas traduções dessa passagem que eu mencionei, do Novo Testamento, fala assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Fazendo uma leitura disso, fica parecendo que só as pessoas de boa vontade vão ter paz. Não é verdade? Paz na terra aos homens de boa vontade. Mas a tradução que o Emmanuel usou, a citação dele, é uma citação da Almeida corrigida, que fala, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Percebem que inverteu o desafio? Não é os homens que vão ter, os homens de boa vontade vão ter paz. Boa vontade para com os homens, pessoas de maneira geral. Então, dando uma orientação para nós, para a gente ter essa boa vontade, com aquele que ainda não enxergou, com aquele que ainda não viu o caminho. Da mesma forma, eu vou falar uma questão da boa vontade, que vocês vão entender. A gente, vamos dizer assim, porque a gente se coloca na situação, né? A gente sempre lembra do Judas como traidor, não é verdade? Jesus sabia o que ia acontecer, porque ele conhece todos nós, o que nós são os nossos pensamentos, os nossos projetos. E Jesus conhecia os projetos do Judas. E Judas foi lá dar o beijo nele para indicar quem que era Jesus. Jesus foi crucificado. O arrependimento de Judas foi tão grande com aquela situação que o projeto dele era outro. O projeto dele era um projeto de poder, que Jesus seria com toda a sua força, poderia destruir as guardas, ocupar o templo e tal, e ele achava que ele seria, às vezes, até um indicado para ser as coordenações lá. E Judas ficou tão contrariado com aquilo, quando ele viu que não era nada daquilo que ele tinha planejado, viu a crucificação, o que Judas fez? Suicidou-se. E quem foi receber o espírito de Judas? Foi Jesus. Então, nós não estamos abandonados. Não são apenas os que estão estudando, que estão sendo amparados. Todos nós somos amparados.
desamparados em qualquer situação. Se a gente não viu a luz continua existindo. Aquela luz que chegou lá para o Chico, se a gente não viu o santo, o anjo que apareceu lá para o pastor, mas o pastor, o anjo estava ali. E Jesus está aqui com a gente, através dos seus mensageiros, olhando por todos nós. Cabe a cada um de nós estabelecer sintonia, corresponder com o auxílio que nós estamos recebendo, com os projetos que nós vamos ter o ano que vem de renovação. Porque Emmanuel fala para nós o seguinte, com relação à mensagem de Natal, que se a gente não se transformar a cada dia, a passagem do ano vai ser basicamente uma troca de calendário. Mas nós vamos continuar com a mesma, os antigos fazendo a mesma ladainha, a mesma situação. Então, vamos fazer os nossos projetinhos, a passagem do ano está vindo aí, o que é que nós desejamos? Mas esforçar mais aquilo, esforçar mais aquilo outro. Só que nós não vamos virar puros do dia para a noite. É um trabalho. E esse trabalho, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente algumas sugestões. Quando as pessoas estavam indo depositar as suas oferendas no templo, Jesus disse o seguinte: antes de fazer a sua oferenda, vai lá e faz as pazes com o seu ofensor. Por quê? Porque Jesus está olhando por todos, Ele está olhando pelo ofensor também, está olhando por nós. E quer paz, e quer construção, e quer luz. Então, que nós sejamos luzes nesse Natal, no ano que vem, em todos os instantes. Em cada momento, vamos tentar ser um pouquinho mais luz. Às vezes não vão ser aquela luz maravilhosa que apareceu lá para os pastores, e nem a luz maravilhosa que chegou lá no Chico Xavier, mas vamos ser a luz numa palavra de apoio, numa palavra de incentivo, numa palavra de perdão, numa palavra de reconhecimento. Olha quanta luz que nós podemos ser. Que Deus abençoe todos nós, muita paz, um bom Natal, um bom Ano Novo para todos nós, que assim seja.